Fazer introdução não é realmente meu forte aqui neste canal, então sem enrolação vamos pular isso e ir ao que interessa de fato. Hoje resolvi fazer uma lista com 7 mangás isekai do gênero harem, em que o protagonista dá orgulho. Eu sei que tem muita gente que passa raiva com esses protagonistas clichê que nunca fazem nada com as heroínas quando se trata de romance. E é sempre uma enrolação do caramba, então nada mais justo do que separar algumas obras em que o protagonista tem atitude. Começando a lista com Level 1 no Saikyo Kenja, uma boa obra para quem procura fantasia, ação e harem. Nesta obra, logo no início, nos é mostrado que um deus está descontente em como as reencarnações de heróis estão indo. Por exemplo, os heróis sempre ganham habilidades roubadas e assim sem nenhum esforço acabam derrotando muito rápido o Rei Demônio. Basicamente esse deus está pistola com isso. Então a ideia do deus do mal, que é esse deus aqui, é reencarnar uma pessoa em um mundo de fantasia, só que com um porém aqui. Essa pessoa terá uma maldição que o impedirá de subir de nível, e assim ele ficará para sempre no nível 1. Obviamente, não iria ser tão simples assim as coisas para o nosso querido protagonista, porque o deus do mal esqueceu de uma coisa quando deu a maldição, que é que graças a esta maldição em questão, o Haruto, que é o protagonista, ele conseguiu obter um suprimento infinito de magia. Aí tu vai entender isso quando for ler, vai ler que é muito boa a obra. Já na questão do romance com o harem dele, terá uma progressão com o andar da história, mas o Haruto sempre toma as melhores atitudes quando se trata das heroínas à sua volta. No início ele pode parecer um pouquinho denso, mas ele vai perdendo muito disso, principalmente nos arcos mais à frente. No mais, eu considero um bom protagonista, eu acho que vale a pena você dar uma chance a essa obra. Seguindo para o próximo mangá, vamos de Isekai Saiko. Obviamente não vou pronunciar o nome inteiro por motivos óbvios, mas beleza. Neste mangá, que não é tão diferentão de qualquer outro Isekai, a não ser pelo fato de ter um protagonista de atitude, né, que o cara não encontra muito, um protagonista que realmente dá orgulho, a não ser nessa lista aqui que eu tô fazendo hoje. Então aqui o Yuto, o nosso querido protagonista, foi reencarnado em um mundo de fantasia em uma família nobre. Até aqui, até onde eu falei, até parece a premissa da primeira obra do que eu citei no vídeo, mas não, são obras diferentes apesar das semelhanças. Dito isso, aqui em Isekai Saiko, o Yuto foi reencarnado nessa família nobre, né, até aí tudo bem, onde ele teve uma infância tediosa sem qualquer tipo de diversão, ele praticamente sempre esteve estudando ou praticando esgrima apesar da pouca idade. Mas agora que ele está a um passo da maioridade, o Yuto tem que passar por uma cerimônia, vamos chamar assim, onde ele precisa fazer os finalmentes com uma garota. Sim, logo no início do mangá, no segundo capítulo, o protagonista já manda ver e não fica com aquela frescuragem tipo um Issei da vida, então não se preocupem. E graças a ele ter dormido com uma mulher, o protagonista desperta uma habilidade OP chamada de Noblesse Oblige, eu acho que é assim que se pronuncia, mas beleza. Que é uma habilidade um tanto quanto curiosa, aí tu se pergunta o porquê, leia que tu vai descobrir, apenas dê uma chance pro mangá, ele é bom. Pra quem gosta de ação, ente pesado, harem e um protagonista decente, então tá esperando o que pra ler esse mangá? Obviamente eu não vou me aprofundar muito nas obras aqui hoje, porque a maioria delas eu penso em trazer um vídeo separado. A próxima obra da lista é Tensei Colosseu. Já deixo avisado que é um ente pesadão e até penso em trazer um vídeo separado para falar mais sobre esta obra futuramente. Então eu não vou comentar muito além do necessário hoje, assim como eu falei antes. Neste mangá nós acompanhamos o Mikagami Koji, um jovem que foi mandado para um outro mundo, onde ele acabou virando um escravo gladiador. De certa forma é uma premissa interessante. O protagonista virando um daqueles escravos que são obrigados a lutarem até a morte em um coliseu. Isso me chamou muito a atenção, além do ente, é claro. Logo que o protagonista chega nesse novo mundo, ele acaba ganhando a habilidade de cópia. Como ele acabou ganhando uma habilidade tecnicamente inútil, ele acabou sendo desprezado por todos os envolvidos na sua invocação, e por causa disso, ele foi mandado para o Coliseu de Batalhas. Resumindo, é isso. E de fato, a habilidade do protagonista é fraca, porque ele só consegue copiar as habilidades após o oponente usar elas. Então ela tem uma desvantagem, mas é aqui que entra a inteligência do Koji para bolar as estratégias e assim vencer as batalhas improváveis. Dito isso, aquele que perde a batalha no Coliseu basicamente vira o escravo de quem venceu, e o vencedor terá alguns benefícios conforme ele for vencendo. E após as batalhas, o vencedor e o perdedor devem obrigatoriamente fazer os finalmentes, para meio que formarem um contrato em definitivo, sabe?
Assim, o nosso querido protagonista vai montar o seu harém nesse mundo fantasioso. Pra quem busca um ecchi pesadão, pode dar uma chance a esse mangá, pelo menos na questão do harém o Koji não vai decepcionar em suas atitudes, isso eu posso garantir pelo menos. Indo para o próximo mangá, vamos de Yurufu Nouka. Aqui nesta história é o mesmo papo do protagonista sendo invocado em um mundo fantasioso e sendo desprezado por ter uma habilidade inútil, que é agricultor. Sim, eu sei que a maior parte dessa lista, as obras começam meio que parecidas, mas o importante é como o autor leva a história após o início, então só relevem isso, sério, eu garanto que é bom, eu garanto. Bem, seguindo aqui, logo no primeiro capítulo, nosso querido agricultor Sam, eu vou chamar assim, ele é expulso de seu grupo, muito por conta de sua habilidade, e com isso ele começa a viver uma vida tranquila como um agricultor enquanto monta um harém. É literalmente isso. É tipo Isekai Nonbiri, só que com mais ecchi, sabe? Eu acho incrível em como ele conquista as waifu só com os pratos de comida dele. Eu acho muito engraçado isso. Principalmente logo nos primeiros capítulos, quando aparecem as garotas coelhos. Elas são muito engraçadas, essa obra é muito boa. É uma boa obra pra passar o tempo. Junta bem a comédia com ecchi e a interação com as heroínas é a cereja do bolo. Resumindo, é um ótimo slice of life onde o protagonista, com certeza absoluta, vai ter atitudes com seu harém que vão te deixar com um sorrisão de felicidade. Então dê uma chance. Dito isso, sem enrolar muito, vamos para o mangá seguinte, que é Tonokari Oshitemio. Ou melhor dizendo, o mangá das torres, combina bem com a obra, que tu já vai entender o porquê. Aqui nós vamos acompanhar o Kosuke, um jovem que, quem diria, ele acabou sendo atropelado e ganhou a chance de ser reencarnado. Até parece que eu nunca vi essa premissa na minha vida inteira. Quem diria que seria assim o início de um Isekai, né? Tão diferente esse início dele. Mas vamos só esquecer isso porque ele de fato tem seu charme. Dito isso, o protagonista acaba sendo reencarnado em um novo mundo e ainda por cima ele já de cara ganha duas waifus para acompanhar ele nessa nova vida. Que vale ser ressaltado, elas são muito OP também, assim como o protagonista. Literalmente anjas. Com certeza ele é um sortudo miserável. Bem, podemos dizer que o objetivo do Kosuke nesse novo mundo é conquistar as torres. E essas torres são como se fossem, como que eu posso dizer isso? Como se fossem tipo dungeons com monstros e coisa do tipo. E quem conseguir conquistá-la se tornará basicamente o rei dessa torre, podendo fazer o que quiser com ela. Resumindo, é isso. O protagonista é meio denso quando se trata de romance. Mas sim, rola os finalmente com as heroínas com quem ele vai criando uma relação. É uma obra com ação, aventura, romance, comédia, ecchi, que vale a pena você perder o seu tempo. A próxima obra que separei aqui é Jishou Shinai Motoyusha. Mais uma obra harém com ecchi pesado, apenas o fino do fino pra vocês, de nada. Nesta história o protagonista já teve uma vida de herói, uma vida que de certa forma foi muito desgastante para ele. Dito isso, quando ele acaba morrendo, ele faz um pedido à deusa, que é ser reencarnado no mesmo mundo que ele ajudou a salvar do rei demônio. Só que agora esse mundo vive uma era de paz. A obra não tem nada muito incrível a ser realmente mencionado aqui. É apenas as aventuras do Orion, o protagonista, enquanto vai formando um harém e usufruindo dele. Não tem uma grande sinopse ou coisa do tipo, é simples e direto. O que eu gosto neste mangá é o fato do Orion ser um protagonista bem fora da curva, nada inocente e bem canastrão, ele tem muitos momentos B10 na história. O mangá tem bastante ação, tanto focado em dungeons como também enfrentando bandidos e coisa do tipo. E geralmente o Orion não tem dificuldades nessas batalhas, muito por conta de sua experiência passada como um herói, obviamente. E o principal ponto da obra é o ecchi pesado e na interação dele com o harém. Não tem muito mais o que falar, leia e tire suas próprias conclusões. Por fim, Isekai Furin 2, ou melhor dizendo, o mangá do pegador de casadas. Pra fechar com chave de ouro essa lista, vamos com um Isekai um tanto quanto curioso. Nesta história, o Yuto Aida acaba testemunhando a traição de sua esposa, e com isso, ele literalmente sai chorando de sua casa, e tu nem vai imaginar o que aconteceu com ele depois disso. Sim, um caminhão atropelou ele. Ai ai ai, esses Isekais são tão diferentes. Mas bem, o Yuto acaba ganhando mais uma chance agora em outro mundo, onde ele deverá derrotar o rei demônio desse mundo fantasioso. Só que o ponto aqui é a habilidade que o protagonista ganhou.
Ele estava muito triste por causa da traição e ele meio que sem querer, como um pedido especial, ele pediu para a deusa que o reencarnou a habilidade de ser amado por uma esposa. Aí tu já viu, né, onde isso vai dar. E o maior problema ainda é que essa habilidade dele sempre ativa automaticamente, atraindo todas as casadas ao seu redor, mesmo que sem querer. Sim, vai ter Isekai de tudo algum dia, pode ter certeza. E aqui começa a jornada do Yuto, formando uma equipe de casadas para derrotar o Rei Demônio. É literalmente isso que eu falei. Sim, tem um ente extremamente pesado, também espere comédia e um pouco de ação. Se tu curte essa premissa, vai, seja feliz, do contrário, só passe longe. Espero que alguma dessas obras seja do teu agrado. No mais é isso, obrigado por assistirem até o final deste vídeo, considere se inscrever para me apoiar, confira o sininho das notificações, só isso que realmente peço, te vejo no próximo vídeo.